Olá, olá! Dando seguimento ao projeto aqui do Além das Jardas, o nosso programa de entrevistas de futebol americano, de personagens do futebol americano da NFL aqui no Brasil. No primeiro episódio eu conversei com o David Chiodini, o meu mais recente parceiro de podcast no Pro Football, e aí agora a gente volta mais alguns anos aí para conversar com o Eduardo Miceli, que não trabalha mais com a NFL, com o futebol americano. O Dudu agora é advogado, morou um tempo em Washington, se apaixonou pelo Washington Commanders, você deve se lembrar que o Dudu gostava muito do Saints e tal, mas por essa conexão em Washington, tendo morado lá, fez todo sentido que ele, começasse a torcer também para os Commanders, por assim dizer, né? Então, é uma história bem legal. O Dudu é pai já, então se vocês conheceram a gente, moleque de tudo, a gente inventava apelido para tudo quanto é coisa. Quando falava do Jerry Jones, tocava a música do Rei do Gado, era uma coisa assim completamente insana. Rei do Bíceps, Rojão Ruivo, a gente era completamente maluco e muita gente conheceu meu trabalho naquela época e se lembra muito bem daqueles podcasts comigo e com o Dudu. Então, para além de uma entrevista, um remember desse podcast que tanta gente gostava e que eu gostava muito também. Essa é a segunda entrevista do Além das Jardas. Na sequência você confere ela. E no primeiro comentário fixado tem um link para você conferir o Além das Linhas, meu programa de entrevistas aí em estúdio, aqui em São Paulo, tal, com várias personalidades do esporte. A gente entrevistou já no vôlei André Heller e a Virna, Gustavo Borges na natação, Xuxa também, Fernando Scherer, Reginaldo Leme, Mauro Betti, enfim, tá fantástico Além das Linhas. Dá uma olhada no primeiro comentário para você também se inscrever por lá. Um beijo para vocês e confira agora a entrevista com o Dudu. Eu não tenho a música do Rei do Gado aqui quando a gente falar de Dallas Cowboys e Eduardo Miceli. Que tristeza. Outros tempos, Anthony. Foi esse tempo que tínhamos a música. Foi esse o tempo. Toda vez que eu falava de Dallas Cowboys, de Jerry Jones, subia... Puta, bons tempos. Era muito bom. Muita coisa mudou. O Jerry Jones não mudou tanto, mas muita É coisa isso. mudou nesse período. Para quem tá perdido aqui, eu sempre faço uma cabeça antes da entrevista, né? Explicando tal, falando um pouco do meu entrevistado na semana, mas aqui com ele presente, para quem... Bom, aqui é Velho Testamento, tá? Quem acompanhou. Era uma época mais tranquila, né, Dudu? Puta, como era gostoso, cara. Sem nenhuma pressão. A gente nunca imaginaria que ia ter um jogo de NFL no Brasil. Nunca, Nossa. nunca. Naquela época, não sei se vocês sabem, mas os astecas e os incas, eles tinham o hábito de leitura, né? Hoje em dia as pessoas não estão lendo mais. A gente tinha o site que estava muito bem, fazia sentido. E outros tempos. Eu sinto falta, cara. Eu me Eu sinto também. um piloto de Fórmula 1 falando da época de kart, assim, tá ligado? Mas era tudo mais simples. Enfim, obrigado por ter aceitado esse meu convite. O Dudu Lógico. não tá trabalhando mais com a NFL tem algum tempo, mas obviamente continua acompanhando. E é isso, muita gente pediu, depois da aposentadoria do Derek Carr, está aqui comigo de novo, Eduardo Miceli. Poxa, cara, primeiro de tudo, é a melhor coisa do mundo a gente poder trocar depois de tanto tempo afastado dos tempos simples, né, do podcast, que a gente começou, cara, acho que a gente tem esse jeito essa tranquilidade de conversar, a gente tem essa facilidade, a gente gosta, a gente quer fazer, e acabou tendo desdobramentos muito interessantes, né, volta e meia eu penso nos conselhos amorosos, numa época, lembra, cara? Era muito divertido. E Nossa! a gente sempre foi muito transparente. Eu acho que isso era uma das formas que a gente se conectava com as pessoas. A gente sempre Exato. teve facilidade em falar as coisas, em se posicionar. Sempre foi legal. E assim, eu sinto saudade pra caramba, cara. Era muito gostoso. Eu adorava. E volta e meia eu cruzo com um transeunte que falava: Cara, você não faz um podcast com Kurt? Eu falei, cara, não, sou eu mesmo, é esse Miceli mesmo. Um cara Sua no dia voz do é muito Maracanã. característica, né, porra? Exatamente. E tipo, eu tenho 2 metros de altura, né? Eu já devo ter É. falado isso 500 vezes. Um cara de 2 metros de altura, todo mundo sabe que eu sou tricolor. Cruzei com um cara no Maracanã outro dia, ele falou, porra, Miceli! Aí eu, pô, aí, tudo bem. Não Que conheci o cara, mas foi legal! super simpático. Cara, volta e meia tem um. Volta e meia tem um. Mas é super bacana ver que o pessoal acompanha há muito tempo. Porque, como você falou, Velho Testamento. Não, Velho Testamento total, assim, era uma época muito mais simples, assim, eu já tava, claro, na ESPN, mas geralmente eu fazia um jogo de menos impacto, talvez, era uma coisa muito hard user, assim, então, tipo, quem tava com a gente naquela época, não quem esteja agora no canal, não é isso, pelo amor de Deus. Novo Testamento eu estou de bola também. Eu sou mais o Novo... Aliás, na Bíblia eu sou mais o Novo Testamento, eu sou mais prova do Novo Testamento que o Velho. Mas, eu não sei, cara, era gostoso. Isso dos conselhos amorosos, pra quem não era dessa época, a gente tá falando do quê? De 2017, 2016? Cara, eu diria por aí. Eu diria 17.
17, 18. Eu acho que é por aí, é o ano que os Eagles ganharam o Super Bowl. A gente tinha um quadro no podcast, era um podcast sobre futebol americano, do Pro Football, e as pessoas mandavam a sua casuística. A gente tinha que ter investido nisso, cara. Se a gente tivesse investido só nisso, a gente tava milionário. Você tem essa concepção? Eu estaria milionário. Cara, e foi antes do boom aí do Instagram, né, das redes sociais, dos Meu, Reels, tem um monte de cortes. podcast só Né? disso agora, tá ligado? Tipo, conta um caso, alguma coisa errada que deu na vida da pessoa. E cara, a gente tava fazendo isso faz quase 10 anos. E é muito Caraca, pode louco crer. isso, porque as pessoas mandavam, obviamente a gente não revelava a identidade das pessoas, Lógico. e até hoje tem gente que me fala disso aí, cara, tipo, eu não sei se a gente casou alguém, mas eram umas paradas Imagina. assim, ia ser do cacete, mas eram umas paradas Porra, tipo, perfeito. pô, achei uma menina que todo dia eu pego o metrô com ela, e aí, como que eu chego nela? Aí a gente falava na moral, Cara, mano, cara, só meto não. o louco, foda-se, se der Ou errado. você tinha a regra, era a regra do José Altuve, cara. E eu só fui entender a magnitude dessa regra anos depois, quando eu comecei a acompanhar beisebol. Aí eu falei, finalmente eu entendi o que o Kurt estava querendo dizer há, sei lá, 8 anos atrás, tá ligado? Era assim, ou mete o louco, ou tipo, cara, deixa a menina existindo lá, sabe? Das duas, uma. Você é louco o suficiente de fazer um negócio desse? Se sim, vai. Se não, não faz, cara. Fica na Regra tua. do Céu Tuve, cara. Eu tinha completamente esquecido que isso aconteceu, que eu falei Eu isso. lembrei agora. Agora, juro. Bom, pra quem. O Altuve tá jogando ainda, tá no Tá. Houston Astros, aliás. O José Altuve, ele sempre. Os latinos têm essa tendência, geralmente, jogando beisebol como rebatedor, mas no primeiro arremesso, no segundo arremesso, ele girava o bastão e dane-se, tá ligado? Tipo, aquele negócio mais racional de trabalhar a contagem. Não, primeiro, pá, vai pro swing. E aí, se for eliminado, foi, mas às vezes rolava uns home run, porque o arremessador, enfim. Que loucura do José Altuve. É o famoso vai, Nossa. vai, vai, vai pra cima deles, pô. É É isso. isso. Dudu, Vida você segue. morou nos Estados Unidos um tempo, né? Morei. E essa experiência aí mudou drasticamente minha relação com o esporte. Esportes, no geral. Porque eu fui fazer um mestrado em Washington, ganhei uma bolsa para uma baita universidade lá. Virei para Ana em 2021, a pandemia ainda estava bastante em voga, a gente estava com a vacinação chegando aqui. Virei para Ana e falei, cara, vou aplicar, vamos meter o louco. Ela, quando? Ano que vem? Eu falei, não, em julho. Vamos em julho. E fomos. E lá, o consumo de esportes americano é muito interessante, assim. É o entretenimento Em Washington, você diz, ou nos em Estados Unidos? Tá, em nos Washington. Estados Unidos em geral, mas em Washington a gente tinha algumas situações estranhas. Hum. Primeiro, os times de Washington, quando eu me mudei, não eram particularmente bons, né? Os Nationals estavam no desmanche, né? Uhum. Pós World Pós-World Series. Series. Eu não era um cara feito a beisebol, virei lá. Virei um cara que passou a entender a parte cultural do beisebol. Foi aí que Uhum. eu realmente me apaixonei. No futebol americano, não preciso nem dizer que estávamos na era de Washington Football Team, mas foi isso que me mudou. Vou contar esse breve causo, que eu e a Ana, a gente falou, cara, vamos num jogo em 2021 a temporada. Hum. Isso, 2021. Era um jogo, eu acho, era Commanders e Saints. Acho que você me Eu mandou fui, foto no WhatsApp desse jogo, não mandei, mandou? foi o primeiro Mandou. jogo que a gente foi. Eu Foi. acho que foi isso, outubro de 21. A gente não tinha ninguém pra... Enfim, fomos lá. Vamos fazer um tailgate? Vamos. O problema é que você tem que conhecer as pessoas do tailgate, né? Não dá pra chegar E metendo louco. não dá pra chegar. Você é Altuve Galera, no porra! tailgate. Não dá. Até porque o Churrasco! americano é muito 880, né? Tipo, Exato. mano, meu lugar, não te conheço. Não é que nem aqui. Se fosse aqui, velho. Ô, pois é, qual é o seu nome? Ah, não Porra, meu sei. camarada. Não, Estados Unidos é diferente. Exatamente. Não foi assim. E a gente levou um pack de 12 cervejas, etc. E a gente chegou tipo 11 horas, o jogo era 1 hora. O FedEx Field não é fácil de chegar, não tem nada ao redor do FedEx Field. Eu acho que isso é uma coisa subestimada. O metrô mais próximo é 1,5 km de distância e não tem uma lojinha. Nada, zero. Um estacionamento enorme e um estádio feio. E a Ana falou assim, Ana, minha esposa, ela falou, cara, vamos dar cerveja pra galera entrar e tal. Ela viu um moleque com uma cara de gente boa, que tava com a família, etc. Falou, a gente não vai ter tempo de beber isso aqui, vocês tomam aí, a gente vai entrando. Aí o cara olhou pro relógio e falou, a gente tem muito tempo. A gente começou a tomar cerveja e começou a conhecer. Beleza, essa partida eu acho que era Ryan Fitzpatrick contra James Winston. Jogaço. Jogaço. Muito bom. Foi Entretenimento, pelo horrível. menos. Não, Uma bosta, uma entretenimento. bosta. Tá, Horrível. ok. Terrível jogo.
Mas é Ah, entretenimento, sim. O James Winston é o senhor entretenimento na NFL hoje. E aí, a partir daí, a gente foi em alguns outros jogos. E a gente foi criando um vínculo com esse pessoal. Troquei celulares com um deles, e no ano seguinte eles mandaram mensagem uns 2 meses antes da temporada começar. E falaram, ó, o tailgate vai ser no mesmo lugar, a gente conta com vocês. Eu falei, que isso, vamos lá. E aí a gente foi a todos os jogos da temporada regular com eles. E isso mudou a minha relação de como as pessoas enxergam o time, da relação de comunidade de Washington, de abraçar um time que estava no pior momento da sua história e de ter essa mudança de visão em relação ao pertencimento, a criar um vínculo afetivo de fato com as pessoas e com o lugar. Então, assim, eu fui a todos os jogos, com exceção dos Vikings, que eu estava no Brasil, e dos Giants, que era o dia da minha formatura. Foram os 2 jogos que eu não fui, fui nos outros 6. E, cara, passei a acompanhar muito mais setorizadamente por time no futebol americano. E até hoje eu mantenho contato com eles. Ano passado eu fui, para a sua tristeza, no jogo contra os Bears, a gente foi visitar o pessoal lá, ele semana me mandou 8. foto antes. É o jogo da Hail Porra, Mary, tá, gente? Pra quem é o não jogo sabe da o que Hail é jogo. Mary. É. Eu demorei o E quê? Uns assim, 2 dias pra te responder, pra eu digerir essa cara, merda. foi, Então, foi, né? foi isso. E assim, foi muito interessante poder ir num jogo depois de uma virada de chave espiritual, assim, muito grande. O Jaden Daniels é um sopro de esperança na cidade. E esse ano, a gente está pensando em visitar uns amigos. Minha mãe quer ir também, que ela ainda tem algumas coisas que ela quer fazer lá na cidade, que ela quer ver e tal. Então talvez a gente vá no Sunday Night do dia 30 de novembro, que eu até esqueci contra quem é. Talvez seja o Denver Broncos, mas Eu talvez eu acho que é esteja errado. Denver. Eu posso ver aqui rapidinho. Mas, cara, e assim, abracei o Washington total, a cidade me abraçou. Esse pessoal do Tailgate, são 3 famílias que se reúnem. Eles vêm de Richmond, da Virgínia, 2 horas eles vêm, é ótimo, eu no Rio de Janeiro, eles vêm. Não, eles Eles vão até vêm. o... Eles vêm pra cá, em Copacabana. Não, eles vão até o estádio que é em Maryland, né, para quem não sabe. Agora que estão começando a discutir a volta do estádio para DC, no antigo RFK, que seria muito mais prático para todas as pessoas que moram em DC, talvez Porque não fica para quem mora perto fora. de, tipo, da cidade, né? Não na Fica casa no do cacete. distrito. É. Fica no distrito, fica Também tem dentro. isso, porque o Washington Commanders não joga no Distrito de Colômbia hoje. Não, não, ele joga. Cara, pra você ter uma ideia, uma das conversas que eu tinha bastante com o pessoal lá é a perda de fãs pra galera, pros Ravens, pro Baltimore, porque os times dividiam a Maryland, basicamente. Uhum. Então, assim, isso era uma questão. Os jovens estavam muito mais interessados em ver o Lamar Jackson ganhar MVP do que ver, pô, seja lá quem for, Carson Wentz. Foi É, o dia que eu falei sério. Carson Wentz, cara, que horror. Muito Rojão triste. Ruivo. Mas Puta, horrível, a gente cara. tem que lembrar os apelidos que a gente dava pros loucos. Rojão ruivo, O cara. Carson antes era o Rojão Ruivo. E porque o Washington e Baltimore é tipo Rio de Janeiro e Niterói de distância, não é? Parecido assim? Assim, da porta do meu apartamento, eu morava no centro de Washington, até o Oriole Park, eram 50 minutos de carro. É, Muito perto. então, É então é isso, ridiculamente perto. é muito perto. E, inclusive, quando os Browns viram Ravens, o então Washington Redskins ficou bem pistola com isso, né? Porque Sim, de 84 até 96 ficou só o Washington na região. isso. O que hoje é o Washington Commanders era, inclusive, foram vários. Na verdade, foram vários socos que a franquia foi tomando em relação a isso, porque até os anos 60, o Washington era o time do Sul nos Estados Unidos. Então, tipo, Tem toda a razão. Atlanta não tinha time, Flórida não tinha time, Georgia, né, Atlanta, Georgia não tinha time, as Carolinas não tinham time, a galera, tipo, de Washington para baixo, todo mundo torcia para a franquia. E aos poucos a NFL foi expandindo o mercado, eles foram encolhendo, e aí tem essa situação que os Ravens são um time muito mais bem administrado, até o Danny Snyder Sim, vender o time. Aí o Danny Snyder parece que isso assim, tira um peso assim, emocional, encosto, realmente, né? E aí a coisa exatamente. começa a engrenar. E até outros jogadores aposentados da franquia, que são históricos na era do Joe Gibbs, etc., passaram a frequentar os jogos, a fazer pré-jogo, essas coisas. Então tem um clima de otimismo muito grande. Não tem motivo para não ter. Ano Hum. passado, o run dos playoffs foi absolutamente maravilhoso. E assim, perder para os Eagles na final de conferência era perfeitamente esperado. Então, assim, pô, temporada exitosa é apelido, assim. O Washington realmente ressurgiu das cinzas e agora tem um trabalho de formiguinha para manter esse crescimento com a adição de peças ofensivas, reforçando a linha ofensiva, trazendo. Esqueci o nome do rapaz que foi draftado na segunda rodada, do Amos, é o primeiro nome dele. Esqueci. Segunda É bom. rodada, putz, agora me deu branco. Mas a gente Segunda ou acha terceira, eu fácil. também esqueci, mas enfim, você acha fácil.
Amos, o sobrenome dele, esqueci o primeiro nome. É T alguma Ah, o coisa Trey Amos. Amos. É isso, Trey né? Amos, Deixa eu isso, checar é aqui. ele mesmo. Ah, tá, o cornerback. Tá. Bom Cornerback, isso. jogador. Trazer um Boa pouquinho escolha mais de. mesmo. Eu achei o draft do Washington, assim, conservadoramente positivo pro pouco que eu acompanho. Esse é outro ponto, né? Assim, eu hoje em dia delego totalmente as minhas opiniões sobre draft. Era uma coisa que eu acompanhava, ficava fissurado até para escrever pro site, etc. Mas hoje em dia eu vejo poucas pessoas que eu confio. Vejo você, troco uma ideia às vezes com o Davis, etc. Vou conversando. E eu falo, ok, minha opinião é que esse cara, pô, é muito bom. Ah, você viu o tape? Falei, não, o Davis me falou que ele é. Então, assim, ótimo, perfeito. Cara, mas é muito bacana. Então, assim, acho que tô otimista para Mas Washington. a temporada, na verdade, você meio que segmentou, né? Porque antes, até por conta do site, do nosso trabalho, você acompanhava todos os times, ou pelo menos os Sim, principais, sim, né? sim. Em reta Sim, final, em playoff. Mas sim. agora você basicamente acompanha os Commanders. Basicamente, sim. Foi muito. Por sorte, a gente não jogou tanto jogo à noite ontem, ano passado, porque eu durmo cedo. Inclusive, eu estar gravando isso com você à noite é a maior prova de amor e dedicação do mundo. Obrigado. Porque agora eu comeria um hambúrguer e deitaria às 9 e dormiria profundamente. Mas Às enfim, 9? cara, eu deito às 9, mas às vezes. Eu deito cedo. É que eu acordo muito cedo para me Cacete, às exercitar. Né? 9? Não, eu vou contar um bastidor aqui que eu tentei acompanhar Eduardo Miceli na rotina dele de todo dia ele posta uma fotinha que ele marcou presença. Eu tentei, não Ah, sim. consegui. Jim Mas agora Rats, eu amo Jim Rats. eu tô criando vergonha na cara de novo. Já fui Boa. ontem, não fui hoje Posta! porque eu tô gravando. Ah, acho que as pessoas não, no seu caso, seus amigos vão ver. Acho que as pessoas não Posta! vão Não, não, querer não. Jim me ver na Rats. Bota no Jim academia. Rats. Não, eu vou Bota no pôr nosso bom, grupo. ok, Nosso grupo. eu ponho. No Jim Porque Rats eu assim, ponho. da última vez que você postou, eu falei, cara, o Kurt provavelmente tomou uma trolhada de trabalho com essa série de draft e o cara não tá conseguindo ir exercitar. Eu fiquei preocupado. Só que eu vi você aparecendo, fazendo as coisas, eu falei, cara, ele tá bem. Eu não preciso ligar pra ele nem Não, nada. não. É que realmente eu fiquei tipo, puta, meu, eu não vou. Eu fiquei com vergonha de, tipo, porque o Dudu é todo dia, velho. Todo dia aparecia a porra da notificação de Eduardo Miceli, aí ele tirando foto da anilha, ele na esteira. Eu, puta, eu ficava olhando, eu tô tendo que desenvolver uns hacks, assim, tipo, aquela escada maldita. Eu coloco a Bonzão. música do episódio 3 do Star Wars, do Anakin subindo no Templo Jedi, e aí eu fico imaginando que eu sou o Anakin, tá ligado? Fica lá, na fúria. Esteira, agora eu só faço esteira com Freebird. Como que é? Irado. Durante Gostei. a parte inicial da música eu corro, aí, meu, começou o solo de guitarra do Freebird, eu corro que nem um maluco. Enfim, não estou tão fit que nem você, mas se Deus quiser, agora que a off-season deu uma baixada de vez, junho e Sim. julho eu vou criar vergonha. E deixa eu te perguntar, muita gente eu preciso fazer o papel do curioso, porque muita gente vai lembrar Lógico. que você torcer pro Saints e pros Raiders. Sim, sim. E aí, É, assim, não tô julgando, pelo contrário, você foi pra Washington, morar em Washington, você não tem por que você continuar, porra, você tem uma ligação muito mais forte com a cidade que você morou, que você foi em 6 jogos, do que, sei lá, continuar torcendo pro Saints, acho que não faria sentido. pois é, então, eu torcia pro Saints e eu gostava muito dos Raiders, né? Era É, um time afeito, não era nem uma torcida dividida. Mas essa eu acho que é uma grande diferença que a gente tem cultural. A gente escolhe o nosso time de futebol por vínculos afetivos, e o porque o seu pai sanguíneo, mandou. futebol. E o sanguíneo total. Assim, salvo uma Não sei de tragédia onde eu lembrei familiar, isso. e o Não sanguíneo. sei, É isso aí. não É isso sei. aí. Bacharel, O hashtag direito tá bacharel. pulsando, Não tem exatamente, como, né, perdão. cara? Aí eu vou conversar com você ainda, aí fudeu. Aí, enfim, te cortei, desculpa. Não, mas você escolhe um time porque você gostou de um jogador. Você escolhe um time porque você gosta das cores. E você aí desenvolve um vínculo. Você tem um ponto inicial de escolha. Eu tive uma sorte muito grande de poder criar um vínculo afetivo com as pessoas que me fizeram adotar o Washington. E isso me fez toda a diferença para mim, porque a minha relação com o Fluminense, o tricolor roxo, não preciso falar isso de novo, sempre veio da minha família. Sempre foram pessoas que falaram, ah, Fluminense. Eu já sou muito mais tricolor que qualquer um deles já foi. Mas assim, foi a partir desse vínculo pessoal e não com uma instituição de falar, oh, o Fluminense é uma instituição. Não. O Washington é uma instituição, porra, eu comecei a ver na época do Dan Snyder ainda, nos anos finais do Dan Snyder. Não era sobre a instituição, era sobre as pessoas. E ter morado numa cidade que eu amei particularmente, Washington é uma cidade pequena, com todos os benefícios de uma cidade grande. O distrito é muito pequeno, não tem a população muito grande, é uma cidade bonita, os prédios são baixos. É, Você, é por você lei isso, conversa. não é? Que nenhum prédio pode ser mais Tem. alto que o Monumento de Washington? Não tem isso? Isso é mentira, É mas mentira? é uma fake news do bem, porque é mais ou menos isso. Eu descobri isso vivendo lá porque eu fiquei muito curioso.
você não pode ter um prédio mais alto que 2 vezes a largura da rua para cima Hum. e em certas partes. Mas, enfim, as pessoas querem derrubar isso, algumas acham besteira, enfim. Outra discussão de zoneamento urbano no Distrito de Colômbia, acho que escapa da nossa jurisdição. Até Tá. porque eu dei todo o meu conhecimento já, não poderia falar mais nada. Tá ótimo já. Ma mas assim, por exemplo, eu gosto mu eu a os Raiders eu tinha uma afeição muito pela história da franquia. Idem com o Saints, com a história de 2009 com o Drew Brees, que era um dos grandes quarterbacks que as pessoas vão esquecer daqui a 20 anos. Mas a minha relação com o Washington meio que atropelou. 100%, porque estar lá com as pessoas que torcem, com as pessoas que viveram a franquia nos anos 80, no começo dos anos 90, que estavam lá desde sempre, isso mudou muito a minha relação, minha coisa afetiva. Eu criei uma coisa afetiva com o Washington, de fato. Cara, eu acho que faz Tanto todo que eu fiz uma sentido. tatuagem. Você fez uma tatuagem? Fiz, eu Você vou te pode mandar depois mostrar uma foto. ou é um lugar Cara, que tá dá na pra mostrar? coxa. Tá, não, então Não, tá na depois você coxa. me manda, Eu não fiz vai ficar oculta para as pessoas. Ficou oculta. Não, mas depois eu posto nas minhas redes sociais, sacanagem, galera. Mas assim, eu mando pra vocês, se você quiser botar um editão aí depois. Eu fiz um Eu vou porco, editar cara. depois, eu posso subir aqui, vai aparecer subindo agora, daí Eu na fiz um edição. porco. Eu fiz um porco. Calma, mas Por causa dos hogs dos não, anos isso eu 80. sei, isso eu É, sei, eu sei que você mas sabe, como eu tô que é explicando o para o mundo. o desenho, que os Hawks é a linha ofensiva do time nos anos 80 e nos anos 90, e muito por conta dela, uma das melhores linhas ofensivas da história da NFL. O time foi campeão do Super Perfeitamente. Bowl 2 vezes, vai, não sei se as Com 3, ela, mas não. 2, 91 Principalmente, principalmente. nos anos 80 ali teve um desenvolvimento de talentos de homens brutos e fortes na linha ofensiva que realmente dominava o jogo terrestre Você gosta do nome da NFL. Commanders? Eu detesto, eu acho o nome horrível, eu acho horroroso. É Ninguém que eu genérico, né? conheço é genérico e ninguém que eu conheço gosta. Ninguém, nenhum dos torcedores, ninguém que eu converso, Por que não etc, gosta. colocaram Red Hogs, cara? Porra, Faria muito todo melhor. sentido, velho. E o Assim, Major ok, Tudy, cara. 2025, a gente sabe que precisou mudar. Isso a gente falava na época, inclusive, aqui no Brasil, no nosso podcast, a gente foi um dos primeiros que tocou nesse assunto. É... Commanders, é uma coisa tão genérica, É muito cara. ruim. Parece nome de time quando você não tem os direitos de usar o nome da liga. 100%. Tipo, In Eleven, em vez de ser Washington Red Hogs, Red alguma coisa, eu meto Commanders. Enfim. Totalmente. A minha sensação é 100% essa. Mas enfim, eu fiz um porco com as 3 estrelas embaixo que estão indo na bandeira de DC. E aí ficou um porcão bolado. Um amigo meu, caraca, Palmeiras? Eu falei, não, cara, calma aí, deixa eu te explicar. Pera aí. Mas, não, Commanders é um nome feio. Eu perguntei uma vez pro Todd, que é um dos pais de família lá do Tailgate, perguntei pra ele, o que você acha do nome? Ele falou, cara, eu não vou ficar triste ou chateado por causa de uma marca, de uma franquia multibilionária. Eu vou torcer pro time que eu sempre torci na cidade. Assim. Pode chamar Commanders, pode chamar qualquer coisa. É o time, é a minha relação com o time, não é com o nome. Eu achei muito interessante, eu não tinha pensado por esse ângulo. Faz sentido. Dudu, deu uma travada a sua. Eu tô com um déjà vu muito forte de falar essa frase. Deu uma travada na sua câmera, mas Aham. o importante é o áudio. Acho que. Sim, o áudio, se É, estiver bem, se é. travar um pouquinho também faz parte. E aí, então, só terminando esse negócio do afetivo, obviamente torço pros Bears, tem uma tatuagem aqui Uhum. também, pá. Mas o fato de ter feito uma cobertura em loco em São Francisco e em Seattle, eu acabei desenvolvendo um apreço a mais pelos 49ers e pelos Seahawks por conta disso, porque o sentimento de comunidade é muito forte, por mais que você não conheça as pessoas, eu não diria comunidade, eu diria comunhão. É um Uhum. sentimento de comunhão mesmo, assim, sabe? E eu acho isso muito forte, né? Não só na NFL, mas no beisebol também. Que você falou que você começou a assistir lá, e eu acho que faz todo sentido, porque o beisebol, eu acho que tem esse aspecto também que você precisa ser catequizado no esporte. Não é um esporte que você assistindo um jogo ou outro da TV, Perfeito. sem nenhum tipo de conexão. Quer dizer, acontece, tem muita gente no Brasil. Eu, por exemplo, isso aconteceu, mas o mais fácil é isso. E eu acho que a relação do público americano com o beisebol é muito parecida com a nossa relação com o futebol. Tipo, eu assisto só jogo do São Paulo, de vez em quando eu assisto jogo do Palmeiras, do Corinthians, tal, isso é um jogo importante, mas é muito difícil assistir um jogo do Fluminense, por exemplo. Como nos Estados Unidos é muito Sim. difícil o torcedor do Washington Nationals, num belo dia, ligar a TV e falar: eu acho que eu vou ver esse San Francisco Giants e Seattle Mariners.
Tá maluco, cara. É impossível. Assim, primeiro que eu acho que esse é um dos aspectos que faz do futebol americano o esporte mais querido dos Estados Unidos e que faz o beisebol o esporte único. Cara, você tem 17 partidas. Fim. Acabou. 17 é muito pouco. 17 não é um campeonato estadual no Brasil de futebol. É muito pouco jogo. Então, cada semana é muito forte. Tem um peso muito grande. No beisebol, a lógica é inversa. Você tem um amigo de março a outubro Uhum. que você pode às 2 da tarde ligar. Caraca, realmente, o Patrick Corbin é uma merda. E no dia seguinte você vai esquecer tudo, etc. Eu sofri muito com o Patrick Corbin em Washington, só para o pessoal ter esse contexto. Tá. Tá? É, Mas assim, faz sentido. Ele desintegrou, né, tipo, acho que ele faz todo acabou, sentido. cara. É muito E ele triste quando era acontece com o. um jogador bom que fica Ele, ruim. e ele era a esperança no ano que eu cheguei lá, então assim, de um bom pitching, etc. O Scherzer já tinha ido, enfim. Outras divagações. A troca do Juan Soto, só para comentar outros momentos trágicos no Essa esporte aí foi puxado. local. Aí o time foi pro cacete aí, né, ali, tipo, ficou Já muito tinha, já evidente tinha que ido, era tipo. Era um bando de pessoas aleatórias com o Juan Soto. Aí o Juan Soto foi embora e você fica, cara, quem vem? Enfim, outros tempos. Mas essa relação cultural do beisebol é muito relevante. É muito bacana você ver que o pessoal gosta de fazer anotação de tudo scorecard. na mão, É, scorecard mesmo na mão. As pessoas vão fazer isso. Tem aquela galera que só vai encher o pote e vai comer cachorro-quente. bom Tem o também. pessoal que curte o jogo. E tem uma hora que você fala, cara, estou morrendo de fome. Cara, numa partida de futebol, Não, você vai perder alguma coisa. No é. futebol americano, você tem tempos até que permitem fazer. No beisebol, você pode ir lá e tá tudo bem. Você vê os scorecards e fala, ok, poxa, perdi ah, o top do quinto inning. E Às tem vezes você perde toda a um home parte run, cultural. tipo, quando eu estava em Seattle, a gente foi ver o jogo, o É. Ari perdeu um home run. Mas teve outras corridas no jogo, então, assim, é bem isso. Tipo, não E vai acabar assim, o mundo. e uma coisa que é fantástica do beisebol, para quem ainda não é iniciado e tem interesse, todos os parques são diferentes. E isso é muito bacana. Isso é muito Eles legal. são todos. É muito legal. Eu consegui ir no. Eu fui, obviamente, no Nets Park. Camden Yards, o Oriole Park, é lindo, maravilhoso. O que me apaixonou, fez me apaixonar pelo beisebol. O que me fez gostar de beisebol foram os Nationals, mas quem me fez apaixonar pelo beisebol foram os Orioles. E aí minha torcida é de Baltimore nesse Dividido. caso. Ah, nesse caso de É, Baltimore. Tá, de não, faz todo Baltimore, de Baltimore. sentido. Eu adoro os Nationals, é o time da casa, assim, mas assim, o time que eu gosto de assistir, que mexe comigo, são os Orioles. E aí eu fui também no caraca, T-Mobile Park, não é isso? Dos Mariners. Eu fui É. ver. Você foi lá? Era- fui, fui lá. O que Eu você fui foi fazer em passear. Seattle? Sério? Você Fui foi pra Seattle? passear, fui passear. Eu tenho um amigo que morava em Seattle, fui visitá-lo. Puta E cidade foi linda, cara. maravilhoso, muito melhor Nossa, do que eu esperava, tá? Meu tio morou lá há 40 anos e eu não esperava que fosse tão bacana. jura? Baita cidade, maravilhosa. E eu fui pra Colorado também. Aí eu fui ver os Rockies, que Ah, também é eu outro lembro. Você estádio mandou foto do fantástico. Mile High também. É, Que eu sei lá que nome que tá agora, porque todo ano muda o nome do estádio dos muda. Broncos. Eu chamo É. de Mile High, eu tô nem aí. É Mile Tá High que se ótimo. dane. Funciona. É, eu não sabia que tinha ido pra Seattle. É Foi um pra estádio Seattle. gostoso de assistir o T-Mobile. Você comeu o gafanhoto? Não, não fiz Não, você isso. não teve essa coragem? Não, Eu também não tive. não Eu, tive essa eu, eu coragem. eu meti o louco que eu não achei. Não sei onde tá. Mas eu não lembro de ter visto, não. Tem, Mas tem não comi, não no, comi. no T-Mobile tem um gafanhoto frito, sei lá que porra que é. O que eu ia falar disso aí? Ah, sim, sobre o beisebol. Eu tive uma experiência bem legal, passando muito frio, em maio, nessa época, por que pareça. Eu fui no Citi Field e, Uhum. puta, longe pra cacete, cara. Nossa senhora, como é É longe ruim, né? aquele Eu já fui a estádio, um show lá. velho. Muito longe. Pra quem não sabe, é onde fica o complexo de tênis também do US Open. E, puta, sentou do meu lado. Tem uma coisa que eu fico meio pistola. Deixa eu pistolar com uma coisa. Duas coisas. O fato do americano ir embora antes do jogo acabar, isso aí me deixa muito nervoso. Mas eu descobri também que existe, especialmente no beisebol, o povo que vai embora na quinta entrada. Tipo, o cara paga ingresso inteiro. Isso aconteceu em mais de um jogo, eu vi, tá? Aconteceu no jogo dos Mets que eu fui e no jogo dos Yankees também. O cara chega na segunda entrada, fica até a quinta entrada e aí ele fala: tá bom, já comi Tá bom. aqui, já vi um pouco de beisebol, vou embora. Aí eu fiquei olhando, cacete, velho. Tipo, o cara ir embora na oitava entrada, pô, não gosto da ideia, mas eu aceito. Agora, essas coisas que eu vi, eu fiquei meio pistola. Aí, beleza. Aí, no jogo dos Mets, sentou do meu lado um cara
da Venezuela, que estava morando, porque o Queens é um bairro muito latino. E aí o cara, tipo, começou a falar umas coisas assim, pá, de um jogador. Aí eu falei, puta, mano, será que eu corrijo ele? O que ele tá falando não tá certo, pá. Aí eu falei em inglês com ele e tal. Aí ele, oh, really, pá, essas coisas. Aí ele começou a perguntar as coisas. Aí ele virou e falou assim: Nossa, mas você entende? Você jogou? Eu falei: Não, nunca joguei beisebol. Sou fã há bastante tempo, Uhum. tal. Aí ele: Pô, você devia trabalhar com isso, tal, de alguma maneira. Eu nunca contei essa Então, história. Eu nunca contei essa história. Aí eu virei pra ele e falei assim: Here's the thing. Eu comecei assim. Aí eu expliquei pra ele que eu era do Brasil, que eu era comentarista de beisebol. Na época eu estava comentando ainda, né? Foi ano passado isso. Aí o cara: Brasil? Você é do Brasil e você tá comentando beisebol? Aí ele ficou meio bugado. Como assim passa beisebol no Brasil? Aí eu falei: "Cara, eu preciso provar pra ele que eu não sou um miguezento do cacete que fica inventando essa história". Tipo, ele trucou, porque, tipo, ele falou assim: "Não, você é americano, que Brasil?". Aí eu comecei a falar português, falei assim: "Ó, escuta, isso é português, eu tô falando português", porque como eu acho que Nova York tem muita gente com ascendência italiana, eu senti que eu uhum. estava meio que passando meio que mais despercebido, enfim, whatever. E aí eu falei: "Como que eu vou provar pra esse cara?". Aí eu abri o Instagram e mostrei algum reel meu de transmissão, "That's my voice, that's me". Aí o cara ficou muito chocado, a gente ficou super amigo, trocou ideia até o final, ele ficou fascinado que tinha Maneiro. transmissão de beisebol em português, enfim. Mas tô contando toda essa história para mostrar exatamente esse sentimento de comunidade, tipo, o jogo tá rolando, eu não lembro quem arremessou, foi um Braves e Mets, eu acho que foi o Scott, o arremessador dos Mets, porque toda vez que tinha um strikeout, saía aquele barulhinho do Doc Brown no De Volta ao Futuro. Great Scott! Tipo, eu tava irritado com aquilo já. Mas é uma puta experiência, cara. Quem tiver, mesmo quem não gosta de beisebol, se vocês forem para os Estados Unidos para ver NFL, para fazer alguma outra coisa, tentem assistir um joguinho que seja. É Minha bacana. noiva, minha noiva foi comigo, ela amou a experiência, foi no Yankee Stadium comigo. E é realmente uma experiência diferente de qualquer esporte, acho que a pessoa vá no estádio assistir. É muito diferente do futebol, é Sim, totalmente diferente da NFL, uma experiência completamente diferente. 100%. Do basquete eu acho também, hóquei eu nunca vi, mas esses outros eu já assisti em estádio, foi muito gostoso, eu acho que pra Hóquei, o quê? desculpa, eu te interrompi sem querer. Hóquei é muito maneiro ao vivo. E me Eu disseram fui ao muitas vezes isso já. eu tentei muito ver pela televisão, e eu entendo o apelo pela televisão. Cara, eu fui num jogo, fiquei alucinado. Até porque o time de Washington é bom, né, assim, tem um pequeno É, detalhe. é O verdade. time é bom, então assim, é legal ver um jogo positivo. Eu tenho aqui atrás, vou até trazer aqui pra câmera, uma coisa que eu ganhei num jogo de Washington, que era o É o dia da Bradley Beal. Marvel. Aí é Hã. um Bubblehead do Bradley Beal, mas De assim, Pantera Negra? Ó que da é, hora. muito maneiro, né, mas Não assim, sei. basquete não é minha coisa. Não, Na realmente minha também no mútil. tentei e fui a vários jogos lá do dos Wizards, mas nunca me pegou. Mas eu tenho esse Bradley Beal porque eu ganhei no dia da Marvel. Isso é também legal, né, beisebol tem tantos dias, Tem os bubbleheads que eles dão se você chega mais cedo, tem o pá, dia de levar o cachorro no jogo. Dog Day, é verdade, É, é é verdade. muito irado, é muito legal. E tem uns dias que as pessoas só alopram, minha camiseta é de graça, vamos. E os mascotes de Washington também são só divertidos, são os 4 presidentes, né. Tem Isso é aquela só corrida muito também, engraçado. fantástica, né, Todo é muito bom. Caraca, sempre divertido. Dudu, o que mudou na NFL da época que a gente estava junto no podcast para hoje? O que você vê mais de contraste de 2017, 2016 para 2025? Essa é uma pergunta muito difícil e a gente estava conversando há uns dias atrás por mensagem, que eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que a nossa geração, e eu e o Kurt, a gente tem um mês de diferença de idade, e a gente começou a acompanhar o Kurt um pouco antes de mim, a gente cresceu, acho, com a última grande geração de pocket passers, assim. A Uhum, gente cresceu com a última grande geração de quarterbacks que eram conhecidos por fazer uma coisa bem, que é passar a bola com muita precisão. Que é sim, uma coisa bem exagero, tá, é gente? Assim, é uma coisa ler muito defesa, babá. Claro, isso vem com pacote. Mas assim, eu acho que a principal coisa que mudou na NFL em termos de relação com a posição mais importante é que o quarterback hoje precisa ser multiferramenta. Precisa ser, é um pressuposto.
mesmo os quarterbacks que não têm essa expectativa de tanta mobilidade, ele acaba se tornando, por obrigação, muito móvel. Uhum. E aí você pode entrar para uma discussão sobre é porque os sistemas Pro não são mais tão aplicados em nível universitário, é porque você tem uma simplificação das formas de leitura, é porque o desenvolvimento que antes demorava uns anos no banco da NFL, agora o cara com 22 anos está sendo largado lá de titular para descer o aço e ver o que acontece. São muitos argumentos nesse sentido. Mas eu acho que você tem a noção do quarterback como super-herói. Do cara que vai fazer a jogada, que vai fazer o lançamento contra o movimento do corpo, que vai correr para 60 jardas por partida. É muito diferente. A gente tem brilhantes jogadores hoje. Mas que jogadores que a gente não imaginaria que teríamos, tirando o Michael Vick lá 25 anos atrás. Hoje esses caras são Michael Vick que passam a bola bem. Exatamente. Pô, perfeito, O Michael exatamente Vick isso. teve seus momentos, especialmente aí no início da Claro. carreira, também um ano bom nos Eagles, mas não foi um jogador consistente a carreira inteira, né. Não, não, não. Não mesmo. Mas é bem o Lamar Jackson é o Michael Vick que passa a bola bem pra cacete. É isso aí. Assim, é surreal ver um negócio desse, tipo, há 20 anos se me falassem que isso aconteceria, eu ficaria muito bugado. Mas é bem por aí, eu acho. Mesmo quarterbacks que não são tão móveis, que eu acho que talvez iriam para um caminho mais pocket passer há 20 anos, eles têm certa mobilidade e atleticismo hoje. Acho que Uhum. 2 exemplos, Joe Burrow e CJ Stroud. Os Perfeito. dois não são rápidos, mas eles têm certa mobilidade. Se precisar correr aqui e acolá, eles dão um jeito. O Joe Burrow várias vezes conquista first down assim, o CJ Stroud também. O Michael Penix é um exemplo também. O Michael Penix é zero móvel, mas ele vai ter que se virar um pouquinho correndo com a bola eventualmente, né? E eu acho que o Mahomes foi o cataclisma para isso acontecer, porque é outro exemplo. O Mahomes não é o jogador mais rápido do mundo, mas ele dá um jeito. Hã. E há 20 anos a gente via muito mais. O Mahomes é muito mais elástico, vamos dizer assim, do que o Peyton. Hoje, talvez o único quarterback pocket passer, os dois únicos, são quarterbacks que foram draftados em 2005 e 2012. Aaron Rodgers e Kirk Cousins. Não tem mais. Justo. Exatamente. Em 2012 é justamente o ano-chave, eu acho, que a mobilidade se torna uma qualidade extremamente desejável, que a gente É. chamava de Pistol Fast de Pistol 2012. Fast, exatamente. Com Foi Kaepernick, com quando o RG3, o Russell Wilson Russell Wilson também. é, é o ano que o read option chega tomando o NFL de assalto e a gente começa a ver, cara, e se a gente tivesse alguns quarterbacks que fizessem bem isso com o passe? Claro que a read option as regras foram ajudando, etc. E eu acho que correr com a bola antigamente, há 20 anos atrás, não ia ser tão protegido como é hoje, né. É, Tem tem alguns isso tecos também. ali que são limpos, que os caras marcam falta ali, "Caraca, espera aí, vamos ver", o capacete meio que passou perto do ouvido do cara. Eu vi um meme que era assim, essa abertura do faz tempo que eu vi isso, acho que foi no Twitter. Essa abertura do Monday Night Football, todas as jogadas seriam falta ou multa na NFL Cara, hoje, tá ligado? Tipo, anos 80, o pau comendo, o capacete voando, tipo, termina a vinheta, é 2 capacete colidindo assim, tá ligado? Tipo, totalmente assim, tipo, tudo é falta e multa hoje, simplesmente. cara, é exatamente isso, assim, o esporte evolui. Eu não parto do pressuposto que eles são um esporte necessariamente melhor, mas ele muda de uma forma que a prática acompanha. A prática se adapta à realidade das novas regras e das demandas. Por exemplo, voltar para o beisebol 1,50 aqui. O pitch clock é uma demanda pública de que o Nossa, jogo de pelo beisebol amor de demora Deus. muito. Sim, foi a melhor coisa que Demora pra aconteceu no mundo caramba. isso. Foi excelente, excelente. Porra. Agora as pessoas, os pitchers têm um tempo pré-determinado pra ter que fazer o lançamento, senão, cara, era só uma coisa modorrenta. E hoje em dia, por exemplo, a NFL, cara, quem é o grande cara que vende ingresso? Patrick Mahomes? Então, assim, vamos deixar o quarterback um pouco mais confortável no pocket, sem muito medo de tomar porrada na cabeça e ficar por isso mesmo. Claro que você tem exemplos drásticos, como o coitado do Tua, que tem concussão semana sim, semana também. Mas o esporte mudou muito nesse sentido. Há 20 anos atrás, você vê um cara como o Big Ben, que era lento como uma geladeira Brastemp de 2 portas, mas ele era um cara móvel e vencia as pessoas pelo o shape falava por ele. Ele O corria pra shape cima das pessoas que nem a geladeira. E é uma pegada meio Josh Allen, apesar de Josh Allen ser um cara mais rápido, mais o Big Ben é ágil. o Josh Allen lento, é um Josh Allen de Isso. 3 marchas, É 1.0. o Josh Allen depois de um rodízio de pizza, assim. Isso, É. exatamente. Então
Existem paralelos, mas o jogo como era é muito interessante. Eu imagino as pessoas que começaram a acompanhar a NFL há 3, 4 anos atrás aterrorizadas vendo a defesa dos Raiders nos anos 70. Aquilo lá não era de Deus, assim, era uma coisa extremamente violenta e brutal. As pessoas falam, gente, é o mesmo esporte. Mas, Ou a do Saints também, não faz tanto tempo, que não, há literalmente 15 fazia anos já. recompensa por machucar os coleguinhas. E, tipo, hoje, É, acho que na época chocou muito. Eu lembro, cara, passou pra matéria no Jornal da Globo desse bagulho. Eu lembro que eu tava assistindo assim, falei assim, nossa, NFL. Aí eu olho que assim, legal. eu acho que é o CT do Saints. Será que vai ser essa matéria mesmo? Aí foi acontecendo, eu só, não, mano. Cara, Nunca passa NFL na só TV. aparece. É isso aí, só aparece na Globo quando é tipo Não, naquela época crimes. sim. Agora mais. Agora, Não, graças a tem Deus, mais. a gente tem até cobertura no Globoesporte.com. Tá? É outro mundo, cara. A gente vive numa Sim, realidade muito louca, assim, que era muito nichado, cara. Era muito nichado. E eu não tenho essa síndrome do underground, assim, de tipo, zero. naquela época que era bom, papapá. Eu tenho um Não. amigo que me fala que a minha função é ser. Eu tenho uma função pastoral, vamos dizer assim. Ele falou, cara, você tem que falar do esporte mesmo para ampliar isso aí. Tenho muito orgulho que você é assim, pá. Eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Meio que tipo Sim. de realmente levar um esporte que não tinha tanta gente que assistia. Eu também não tenho essa síndrome do quando eu cheguei era tudo mato e que era muito melhor. Não. Até porque é um esporte que exige que você se atualize, porra, toda hora, velho. Toda hora. As Sim. minhas visões hoje são completamente diferentes daquela época. Eu era muito hater de quarterback móvel, por exemplo, e agora, obviamente, o contexto é Engraçado. diferente, né? E, enfim, mas eu acho muito gostoso ver essa evolução e cada vez mais gente chegando. E eu acho, só para terminar esse assunto, que esse sentimento de comunhão, de comunidade, que talvez algumas pessoas acham que é só clubismo, ela tá crescendo um pouco mais no Brasil. Eu tô sentindo que tem muita gente que tá ligada só ao time que torce. Eu não vou fazer juízo de valor, se isso é bom, se isso é ruim, Claro. acho que é da natureza. E antigamente não era tanto assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas ainda assistem os grandes jogos, os grandes quarterbacks, o prime time, jogo de playoff e tudo mais. Dudu, a gente está com 40 minutos já, então deixa eu te fazer algumas últimas perguntas aqui. Bom, Perfeito. muita gente gosta de você, tá com certeza muito feliz de te ouvir de novo, tenho certeza absoluta, porque literalmente as pessoas pedem e comentaram no vídeo da aposentadoria do Dark Car. O que aconteceu na sua vida depois da sua aposentadoria da NFL? Então, o que aconteceu na minha vida? Muitas coisas aconteceram, né? Eu acho que na época que eu saí que eu saí do podcast e ainda escrevi para o Pro Football, era no momento de divisor de águas profissional. Eu estava começando a fazer minha pós-graduação. Eu sou advogado. É, tenho minha carteirinha da OAB. Que eu não tenho, hein? Por favor, ninguém fala que eu sou advogado, não posso. Bacharel, Sou bacharel. bacharel Anthony. Bacharel. Mas eu estava fazendo minha pós, e passei a trabalhar com a parte propriedade intelectual, que é a minha área. Depois disso, fui fazer o LLM, o mestrado, perdão, na American University em Washington. Voltei com um filho de Washington em maio de 2023. Ele está agora com 2 anos e 3 meses. Que é muito E fofo, diga-se. Eu ele é sempre muito acompanho fofinho. os stories. Fofíssimo. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. É um moleque legal. Já foi até jogo de Washington. Ele foi no jogo dos Bears, né, no caso. Foi, é. Ele Deu tava lá. sorte pros Commanders. Deu sorte pra cacete, é. O moleque é uma muleta. Ele nasceu no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores. E no ano Os seguinte foi o Commanders jogo da melhor. Hail Mary. Talvez eu precise ser pai para os Bears melhorarem. Imagina, Talvez. imagina, a paternidade salva franquias e times. Vai ser maravilhoso. Mas, mas aí eu voltei em 2023, em maio, trabalhando no escritório, etc. E passei ano passado para o mestrado em Direito Civil da UERJ. E estou fazendo mestrado em Direito Civil, seguindo essa vida com muito foco na academia, com muito foco na prática. Eu adoro academia, eu adoro escrever. Eu acho que esse é o fio condutor da minha vida, é a escrita, né? De um jeito ou de outro, nem que seja a escrita pela E necessidade é o profissional, meio que, queira ou jurídica. não, ainda a escrita é valorizada, né? Sim, sim, Porque eu essa acho que capacidade. no jornalismo, claro que ainda vai existir, mas é outra realidade em relação ao que era 2016, 2017. Tipo, cara, eu e você, a gente escrevia colunas de 4.000, 5.000 palavras. Isso aí é uma realidade que Escrever muito. não existe mais hoje, né? Tipo,
Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um teclado mecânico que é estilo Adoro. aqueles computadores da IBM antigo. Pra quem quiser, esse teclado é muito bom para quem digita. Mas eu ainda digito muito, ainda escrevo muito, mas enfim, é uma coisa que me deixa triste, né? Quem sabe eu volte a publicar livros aí, vamos ver. Que inclusive temos um livro juntos, agora que eu lembrei disso. Temos, ele Deixa tá eu aqui em pegar ele algum aqui. lugar. Cadê? Temos. Aqui, eu Inclusive, vi hoje. cara, esse livro tem uma história muito interessante dele, cara. Achei. Vou pegar, vai falando aí que eu vou pegar aqui. Não é desse livro, é do outro livro. Vou falar aqui, vou aproveitar que o Kurt não está me ouvindo, ele vai só ouvir isso na edição. No lançamento do livro do Kurt, que foi num shopping aqui na Zona Oeste do Rio, um camarada chamado Daniel Pra veio. vocês. Guia Definitivo do Fantasy. Mas eu Que gostaria de. não é tão mais definitivo assim. Acho que muita coisa mudou dessa Não. época. Esse que é o complicado, né? Tipo, draftar Gente, quarterback alto agora, eu acho que é uma ideia um pouco melhor do que era nessa época, por exemplo. 100%, e é 6 pontos por quarterback em vez de 4 também é uma coisa que mudou. E especialmente com esse fenômeno aí de apostas esportivas, né, que as pessoas entendem mais, querem saber mais. O jogo de fantasy deixou de ser uma coisa autocontida, virou uma coisa mais universal. Até o DraftKings, por exemplo, um exemplo de Uhum. fantasy diário, essas coisas que tornaram-se muito populares nos Estados Unidos e que o Brasil aos poucos tem incrementado também. Mas o que eu ia falar é que no lançamento do seu livro na Zona Oeste aqui no Rio, no Village, eu acho que foi, um rapaz chamado Daniel veio falar comigo e ele, pô, tirou foto com você, não sei o quê. Falou, pô, Miceli, eu gosto muito do seu podcast. O Daniel hoje é um dos caras que eu mais converso. Ele é tricolor doente, ele me adotou lá na parte da torcida lá do Fluminense. Queria mandar só um abraço para ele, que é muito Ah, interessante que saber que eu legal. conheci ele do futebol americano e a gente começou a se cruzar no Maracanã e desenvolvemos essa belíssima amizade. Um abraço aí pro. Que agora mora em São Paulo, né? O Daniel se mudou há pouco tempo. Então Fica um beijo Fico aí pra ele. feliz. Fico feliz. Eu acho que a gente encontrou ele num bar em Botafogo, não foi? Sim, Também? também, também, Minha também. memória tá boa. Bom, bom. Tá boa, excelente. Claro, eu acho que para trabalhar com o esporte, cara, eu acho que é meio inevitável que você, no mínimo, desenvolva parte da sua memória. Se você É. não tem ela, tipo, estilo PVC, sabe? Não, mas Se aí você tem. é um outro nível, assim, que Aí é enciclopédico, não tem mas. como. Mas a gente precisa lembrar das coisas. Senão, daqui a 5 anos, a gente tá falando: caraca, quem era Mahomes mesmo? Ah, o jogador de beisebol? Não, o Não, quarterback, tá ligado? me vem à cabeça uns nomes meio aleatórios, tipo DeMarcus Ware, Brian Westbrook. Caraca, bizarro você falar da Marcus Ware, eu tava pensando nele hoje. Eu falei, Puta, eu pensei caraca, hoje também. Falei, pensei nele hoje, cara. DeMarcus Ware é Bizarro. bom, enfim. Eu tinha pensado em alguém bizarro também outro dia. Brandon Marshall, cara. Outro dia Brandon ele veio na minha Marshall. cabeça. Assim. Puta, Caraca, quem Marshall. Matt levou? Forte. Matt Forte era brabo, Era mas bom. ele era brabo. Assim, eu tenho certeza que a nossa relação num bar seria assim, cara, vamos tomar cerveja? Não, cara, vamos só nomear mais 15 jogadores aqui que a gente vai lembrando. E Braylon Edwards, enfim, as coisas que a Ai, ai. natureza joga pra gente. Dudu, Diga. deixa eu ir para a pergunta final, te liberar para você cuidar da vida aí, que é um homem atarefado, que dorme cedo. Eu também, daqui a pouco, vou tomar meu banho. Troquei o chuveiro aqui, quer dizer, eu não troquei, paguei para alguém trocar, porque eu não estava em casa, enfim, eu não tenho nenhuma habilidade elétrica. Quero tomar meu banho, que tá frio pra cacete aqui em São Paulo. No Além das Linhas, aliás, te contar só uma última curiosidade. Diga. Eu entrevistei essa semana, pro Além das Linhas, o Mauro Betting. E aí eu virei pra ele, no final da entrevista, eu falei assim, Mauro, eu preciso te agradecer porque você é meu santo patrono. Aí ele virou pra mim, assim, meio bugado, falou, por que isso? Eu falei, cara, porque eu tava na faculdade de Direito, e aí um belo dia, no 3º ano, eu descobri que você fez Direito na USP, você se formou e, virou jornalista esportivo. Então, tipo, eu me apegava a isso, tipo, eu posso também, eu vou conseguir. Aí ele olhou e falou assim, então, mas o problema é que eu não me formei, eu bombei por falta no 5º ano e ficou por isso mesmo. Eu falei, como assim? Minha vida é uma mentira. Caraca, eu não sabia disso. Aí ele Não falou, sabia disso. eu Nunca preciso vi. inclusive que alguém mude minha Wikipédia, que tá lá que eu sou formado em Direito, e ele fez 5 anos e não se formou porque ele bombou de falta alguma matéria lá, Cara, enfim, e é um excelente impressionante. jornalista. Mas eu me apegava Gosto. a esse fato. Então, se alguém faz Direito e quer trabalhar com esporte, tem o meu exemplo ainda, que tá, Se não vale nem forme. considere, se formem, mas eu me formei basicamente também por conta disso. E minha mãe ia me matar se eu não me formasse, mas Claro. também por conta disso. Última pergunta, vamos lá. Dudu, Vai. sempre no Além das Linhas eu faço essa projeção e eu peço pro nosso entrevistado, eu estou fazendo a mesma coisa aqui no Além das Jardas, já entrevistei
Não vou contar quem eu entrevistei para ficar suspense, mas estamos com personagens do futebol americano. Que mensagem você gostaria que o Eduardo Miceli de 2035 assistisse revendo esse programa? Qual mensagem? Uma Cara, cápsula que do tempo. interessante essa pergunta. Cápsula do tempo. Eu por muito tempo, eu sempre pensei que os caminhos que você escolhe, as escolhas que você faz, elas são medidas em tempo dedicado. Então, assim, caraca, fiz isso foi um erro, isso foi um equívoco. E mesmo com mais maturidade, hoje mesmo, acho que o importante é você lembrar que você só é a pessoa que você é hoje pelos caminhos que você acha que foram errados, que vocês acham que foram perda de tempo. Esse conceito, essa ideia de perda de tempo, de estar sempre tudo muito atrelado à produtividade e o ganho, não é isso que constrói você. Você é composto de todas as pequenas escolhas, de todos os pequenos desenvolvimentos, do meu tempo que eu escrevi roteiro, dos meus anos de futebol americano. Tudo isso foi extremamente formativo para mim. E daqui para frente, igualmente. Seja o meu tempo em determinado escritório, ou se por algum lado, vamos dizer que eu decida começar a escrever ficção. Tudo isso constrói a pessoa. E é muito mais sobre o caminho que você toma e de você estar feliz dentro dessas escolhas e satisfeito de tentar estar conseguindo tentar fazer alguma coisa nova ou simplesmente desenvolver uma paixão. Nem tudo precisa ser quantificado, nem tudo precisa ser produtivo. Tudo é sobre você estar bem, estar feliz. E para mim é sempre ter a atenção com a minha família, que hoje é composta da Ana e do Martim, além de todas as pessoas que já vinham antes, né? Mas a minha família nuclear. Eu acho que essa é a mensagem. Nem tudo é produtividade, nem tudo é competitividade. Às vezes tem essa noção de perda de tempo, que eu não acho que é uma noção que me afeta mais tanto. Já me afetou muito. Mas hoje é uma noção de, cara, tempo perdido é tempo para você, é tempo para você amadurecer, refletir. E às vezes gastar horas com um livro ruim é interessante porque você fala, caraca, eu vou pelo menos ter essa experiência ruim para lembrar. Tudo constrói. Eu acho que essa é a mensagem reduzida. Tudo constrói, mesmo que você não saiba disso agora. É isso. É como eu me sinto com a minha faculdade, por exemplo. Por Uhum. muito tempo eu pensei, cacete, joguei 5 anos no lixo, tô rasgando um diploma, poderia ter feito jornalismo. A minha maior nota no currículo, inclusive, é uma optativa, jornalismo esportivo. Eu nunca falei isso também. No 5º ano, eu fiz jornalismo esportivo, é a minha maior nota, graças a Deus, né? Um bom sinal. E Imagina se a pô, pior de todas. a maior nota fosse direito comercial Reprovei. 3. Títulos de crédito. Amo, tá? Não fale mal de títulos de crédito, cara. Eu gosto Não dá. Título mesmo. de crédito é sacanagem. Dudu, obrigado. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Obviamente, toda semana não tem como pela sua rotina, Lógico. mas eu acho que a gente sempre pode bater um papo aqui, a gente pode ir conversando, marcando isso aí. Pelo menos que seja no off-season, que fica mais tranquilo para os dois. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. E eu não posso terminar isso aqui sem pedir, aliás, perguntar. Você Já sei o que sabe vem. imitar Fausto Silva? Cara, eu acho que esse é um dom que se perdeu, assim, Se meu. Não, perdeu? não. Eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é aquela imitação meio alta do Faustão. Mas é que as pessoas que eu conheci nos últimos anos, elas não sabem que eu tenho. Esse dom. Não é um dom, eu acho que essa existência na cabeça que, tipo, eu acho que eu sou o Faustão, eu penso que. Em falar as coisas que nem o Faustão, eu penso, cara, as pessoas não vão entender nada, vão achar que eu sou só um piroca da cabeça. Mas sim, cara, o Faustão. Eu acho que eu perdi meus poderes de Faustão quando ele saiu da Globo, a verdade é essa. Tá. Não, mentira, mas. Faz muito. Ó, vou tentar Só uma imitar frase, aqui. só uma frase, porque as pessoas vão querer, cara, eu tenho certeza. Pode Eu tô rindo, cara. desliga a câmera, deixa só a voz, pra ficar Peraí. Pra ficar um suspense, pra ficar menos absurdo. Vem aí, galera, o novo curso de obrigações. 5ª edição, revista atualizada e reformulada, com tópicos como fonte, eu tô falhando, vai. Fontes das obrigações, introdução ao direito das obrigações e muitas outras, galera. Às 3h20. Eu adorava quando ele pegava o relógio às horário 20h14. Era muito bom, mas a minha voz tá falhando.
Era muito bom. Ai, ai. Muito bom, Dudu, cara. O Fausto. obrigado, cara. Obrigado. Voltamos no Cara, tempo aqui muito demais bom, cara. e é sempre muito bom conversar com você. A gente sempre teve uma química muito legal, porque a gente sempre Verdade. pensou, não só o esporte, muito, a vida muito, muito parecido e seguimos caminhos distintos, mas com valores muito parecidos. E você com a sua família, eu estou formando a minha, por enquanto sou pai de pet apenas. Perfeito. Mas é isso. Obrigado de coração pelo seu tempo. Desculpa que a gente se estendeu, falei 40 minutos, Problema 53, nenhum. mas muito obrigado. Tenho certeza que quem acompanhava o nosso trabalho junto, quem acompanhava você no Pro Football, quem começou a jogar fantasy por conta dos seus textos, vai estar muito feliz com essa nossa conversa. E espero te ver mais vezes aqui. Cara, primeiro de tudo, eu fiquei muito feliz com essa ideia. Primeiro porque, como eu falei, o tempo tudo constrói, mas eu sinto muita saudade. Você pode sentir saudade. Eu sinto muita saudade das nossas conversas, de ter esse espaço, da gente ter essa troca. A gente sempre teve uma troca muito fácil, muito fluida. E eu acho que o podcast catalisou a nossa amizade, catalisou a nossa relação. Então tá aqui hoje para mim não só é uma volta no tempo, mas é muito bom poder ver também onde nós estamos, apesar dos caminhos distintos, onde chegamos, que mantivemos essa relação, que continuamos tendo esse canal aberto e fico à disposição para voltar aqui, para a gente conversar, para as pessoas que ficarem com muita saudade do podcast, para ouvir a nossa voz em conjunto de novo. Então, assim, agradeço demais o convite, acho a ideia fantástica e tô aqui. Obrigado. Meu gato doido tá miando. É o meu filho, né? O Tom tá miando que nem maluco. Eu vou lá cuidar dele. Dudu, seu filho tá dormindo, né? Vai precisar cuidar agora. Mas é isso. Um beijo, obrigado. E se vocês gostaram, comentem aí e deixem o seu like. Eu não lembro como a gente terminava o podcast antes. Fizemos todo o estrago que podíamos, já Anthony. era assim? Era. Fizemos todo o que podíamos. Era que Um podia. beijo, É isso aí. Dudu, e beijo a todo mundo que tá na audiência. Até uma próxima. Beijos.